de alinhamento de princípios. Alinhamento de princípios, nós precisamos de uma restauração, gente. A igreja foi se desviando, o gafanhoto foi comendo. A Bíblia fala nessa linguagem. Eita, tem uma aleluiada aí. Está fervoroso, até falando em línguas, né? A Bíblia diz: eu restaurarei, restituirei o que os gafanhotos comeram. A árvore ali em questão é a igreja do Senhor. O gafanhoto, vários tipos, não vamos falar disso agora. Ele fala 4 tipos de gafanhoto, cada um deles tem uma característica: o cortador, o migrador, o voador, o saltador. Cada um deles ataca uma parte da árvore. Um vem e ataca as folhas, outro vem e ataca o fruto, outro vem e ataca o tronco, aí vem o outro e ataca a raiz. Mas o Senhor diz que quando vem tempo de restauração, quando vem tempo de realinhamento da terra como no céu, como nós vimos ontem, Ele diz: restituir-vos-ei o que os gafanhotos comeram, o cortador, o migrador, o saltador. Restituir-vos-ei. Quando nós alinharmos, queridos, voltarmos para os termos, voltarmos para a aliança, restaurarmos, haverá restituição. Tudo isso que você perdeu, esse ciclo de perda, esse ciclo de fracasso, será apenas um testemunho. Como nós lemos ontem no nosso tema, toda carne verá a salvação de Deus. Guarde bem Lucas 3, 4 a 6, que é o nosso tema do ano. Se apegue, é a palavra de escape. Toda vez que você vê uma contrafação, o que é contrafação mesmo, que nós aprendemos ontem? Será que eu vou ter que ensinar tudo que eu ensinei ontem de novo? O que é uma contrafação? Isso, por causa desses aí eu vou continuar falando. Senão nem eu falo mais não, né? Contrafação, Deus falou, Deus me prometeu, mas depois que o profeta falou que eu ia prosperar, eu comecei a passar dificuldade. Contrafação, toda vez que você encontra uma contrafação, um deserto, um vale de ossos secos, lembra desta palavra: eu tenho operando em mim o poder profético. Ele fará mais do que pedimos ou pensamos ou sequer imaginamos, segundo o poder que em nós opera, que é o poder do decreto, o poder do Espírito Santo, o poder que ressuscitou Jesus de Nazaré. Amém. O poder do Espírito Santo, o poder que chama à existência as coisas que não existem. Esse poder está em mim. Eu posso enfrentar as contrafações. Eu posso declarar vida, eu posso declarar que venha o rio de Deus, tudo aquilo que você viu na Bíblia, os profetas declarando, que vinha a chuva, que vinha o rio, e eles profetizavam, e mudava a situação, mudava o cenário, mudava a geografia. Tem rios em Israel, onde era terra seca, e o rio está lá até hoje, porque o profeta profetizou. O profeta profetizou. Tempos atrás, uma amiga minha da igreja, ela casou, estava grávida do primeiro filho, e ela acabou perdendo o filho. E ela ficou muito triste, ficou revoltada com Deus. Aí eu fui orar com ela, chorei com ela, e o Espírito Santo colocou no meu coração: eu vou restituir, eu vou restaurar. E o médico tinha falado para ela: olha, infelizmente complicou, você não vai mais poder ter filho. Então ela tinha a tristeza da perda e a tristeza daquela palavra que ela recebeu. E eu fui orar com ela e o Senhor falou:
diz para ela que ela vai ter filho. E eu falei isso para ela. Depois que Deus cumpriu, ela falou, tenho que confessar para você, cada vez que você falava, Deus vai te dar um filho, eu ficava com raiva de você. Eu dizia, será que ela não entendeu o que eu falei, que o médico disse que eu não posso ter? Por que ela está falando isso? Ela tem 3 filhos hoje. 3. Não importa o que foi falado na dimensão do removível. Lembra que isso aqui é removível. Isso aqui não é o fixo. Lembra que nós vimos ontem? Deus vai remover o que é removível. O que o homem falou é removível. O que Deus falou é irremovível. Nós temos que tomar posse, há um poder que em nós opera para trazer alinhamento da terra igual ao céu. É a terra que tem que ficar igual ao céu e não o contrário. O céu não vai ficar igual à terra. Eu sou assim mesmo e Deus que me aceite assim mesmo. Porque é desse jeito que eu sou. Vinde como estás. Mas não é para ficar como está. É tempo de nós alinharmos, chamar a existência, segundo o poder que em nós opera. Nós vamos trazer alinhamento, preparar o caminho do Senhor para a nossa vida, para a congregação, para a vida dos nossos filhos. Cada vez que você reafirma o propósito de Deus para a vida dos seus filhos, você está usando esse poder que opera em você. O poder que ressuscitou Jesus de Nazaré para trazer alinhamento. Para trazer alinhamento. Meu filho, creia em Deus, confie em Deus. Não importa a situação, lembra na Bíblia, lembra do José, lembra do Davi, lembra do Abraão, e vai chegando a palavra, e vai falando para eles, lembra do Sadraque, o Mesaque, o Abednego, lembra do Daniel, lembra, filho, lembra. Deus vai cumprir o propósito dele na sua vida. Você vai conseguir. Outra questão, outra pessoa também. O marido queria muito ter filho. E já há anos estavam tentando, não conseguiam. Ela fez exame, estava tudo bem com ela. Aí ele foi fazer exame e o médico falou, sem chance de você ter filho. Nós estávamos na casa deles, era um casal jovem, amigos. Nós estávamos na casa dele e ele nos chamou separadamente e falou, estou arrasado. Vocês são os primeiros que eu estou contando. E eu vou me separar. E a gente, por quê? Como assim? Eu só casei para ter filho, ele disse, agora eu não posso ter filho. Quero mais ficar casado. Imagina, e falou isso para a esposa. Ela estava arrasada. Ela estava arrasada. E nós ali como visita, como visita, e a gente ali resolvendo aquela situação. E fui orar, vendo aquela situação, ele estava irredutível, fui orar e o Senhor falou, profetiza, eu que abro a madre, eu que abençoo a semente, eles terão filho. Aí conversei, liberei a palavra, o Senhor, conforme o Senhor me mostrou, conforme aprendemos ontem, profetizei como me foi mandado. Não é aquilo que eu quero, para quem eu quero, a hora que eu quero. É aquilo que Deus mandou. Amém? E falei, Deus falou, fiquem firmes. Quem abre a madre, quem abençoa a semente, é Deus. O que está na terra é removível. É removível. Essa situação adversa que você está enfrentando é removível. Ela não é a realidade verdadeira. Na realidade removível, natural do profeta, quando o profeta olhou e estava cercado,
E o moço chegou e falou: profeta, estamos cercados, profeta. O profeta falou: fique calmo, maior exército é o que está conosco. Pensa, gente, na cabeça do servo. Acho que o profeta endoidou, só estão nós dois aqui. Acho que de medo ele ficou doido. Eu pergunto para você, o servo estava mentindo? Não. Ele estava falando da realidade natural, mas a realidade natural é removível. Ela muda constantemente. Aleluia. O profeta estava vendo a realidade espiritual. E ele viu a realidade espiritual. O exército que estava com ele era maior. Ele falou: Susi. Que Susi, né? Maior é o nosso exército. No outro texto diz: maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Toda vez que você enfrenta uma contrafação, lembra que você tem um poder em você. E você pode liberar decreto. Não significa que vai acontecer automaticamente. Pode ser, mas nem sempre. Lembra do processo do vale de ossos secos? Não remova a palavra que você liberou. Se você liberou, vai dar certo, fica naquela palavra lá. Ah, eu falei lá, eu pulei, eu profetizei que ia dar certo, mas agora aqui, ó, enfrentando, não sei não. Aí ele é como a mulher tola, que edifica e vai lá com a própria mão e derruba. Ora e depois duvida. E não chega a lugar nenhum. Fica na palavra. Ficar na palavra é o que vai nos sustentar. Quantos lembram quando Pedro andou por cima da água? Lembram? Enquanto ele estava olhando para Jesus, ele ia bem. A hora, a Bíblia diz isso, sentindo o vento. Ele se deu conta da realidade natural e começou a afundar. Deus nos livre, gente. Presta atenção, quando você assumiu o ministério, você saiu do barco, querido. Não tem mais volta, não. Você já saiu do barco, você já pôs a mão no arado, não olhe mais para trás, não tem mais volta. É igual a máfia, entrou, não sai mais. Não adianta, não sei não, acho que eu vou parar. Ei, não é uma opção, não. Acho que eu quero. Não, acho que eu não quero mais, não. Não estão gostando, estão me perseguindo. Deixa que persiga, que goste, que não goste. Agrade o teu Senhor. Amém. Agrade o teu Senhor. Às vezes tem tanta oposição que na alma, a vontade da alma é falar: quer saber de uma coisa? Tô nem aí mais. Claro que vocês nunca pensaram isso, só aí, né? Como o apóstolo falou, gente, pessoas que abandonaram, largaram tudo. Eu já contei de um pastor que chegou e pegou um molho de chave e jogou no meio da igreja, marcou uma reunião extraordinária. Todo mundo é para estar lá. Aí o povo foi e ele viu todo mundo ali, pegou o molho de chave assim, ó, e jogou no meio do povo e falou: eu não quero mais ser pastor de vocês. Bando de rebelde. Eu não quero mais ser pastor de vocês. Elejam aí alguém entre vocês aí para pastorear vocês. Eu não quero mais, senão vocês vão me matar minha esposa. Estou cansado. E foi embora. Simplesmente foi embora. E aquilo, quando me falaram, foi chocante. Aí o Senhor me lembrou quantas vezes eu tive vontade de fazer isso. Às vezes você tem até uma mira em quem você quer jogar, né? Aí o Senhor me falou: mal sabe ele que ainda que esse povo eleja outro,
e outro assuma aquela obra, ele vai ter que dar conta daquela obra para mim, porque eu pus na mão dele. Imagina você deixar a tua casa para alguém cuidar, ela fica brava, vai embora, manda outro. Você vai cobrar de quem? Não adianta, querido, Deus pôs na sua mão. Também não quer me obedecer? Também faça aí o que você quiser. Se ele fizer o que ele quiser, quem vai pagar vai ser você. Alô? Não é dele que vai fazer o que quiser que Deus vai cobrar, não. É de você que é mordomo. Então não tem escapatória, contrafações vêm. Nós vamos nos deparar com o removível, mas há um poder que em nós opera para alinhar as coisas. Talvez você não está vivendo a plenitude de um matrimônio, como a Bíblia diz, mas vai viver se você operacionar. Amém. Senhor, eu quero que o meu casamento seja alinhado, o meu casamento tem que refletir Cristo e a igreja, porque é isso que está na palavra. Não está ainda refletindo, Senhor, Cristo e a igreja. A minha família, as minhas finanças, o meu tem que refletir, tem que estar de acordo com o que está na Bíblia, mas ainda não está nas minhas finanças. Eu ainda não estou experimentando a dimensão de céus abertos e bênção tal que venha maior abastança. Eu ainda não estou vivendo isso, Senhor, mas eu quero viver. E eu me proponho daqui para frente profetizar e obedecer a estratégia profética. Eu vou entrar em linha, eu vou viver o que a Bíblia diz, eu vou viver. E tudo que vier ao contrário é removível, vai ter que sair da frente. Porque eu vou trazer do céu para a terra. Eu vou trazer do céu para a terra, até que a glória do Senhor se manifeste em cada área da minha vida. Tem que ter disposição, arar o campo, arar o campo. Como eu estava falando, esse casal, segundo casal, que o homem não podia ter filho. Eles têm 2 filhos. Tem 2 filhos. E muitas outras pessoas na igreja não podiam ter. O Senhor mandou declarar, abrir a madre, declarar céus abertos. Todos nós somos profetas do Senhor nessa terra, porque é tempo de preparar o caminho do Senhor. É tempo. Todo vale se encherá. Lembra que eu falei ontem? Se tiver um vale, um buraco, o que o Senhor vai fazer? Encher. E todo monte e outeiro será nivelado. Tudo que está para baixo, não dá, não consigo, não é para mim, acho que comigo não funciona. Deus vai encher aí você. Amém? E tudo que está, eu mereço mais, porque quando eu preguei, quando eu cantei, quando eu fui, olha, quando contar o testemunho, não esquece de falar quem orou, tá? Que foi eu. Todo monte, todo vale terá que ser aplanado. O que vai acontecer? O caminho tortuoso se endireitará. O caminho tortuoso dos seus filhos, porventura esteja, vai se endireitar. O caminho tortuoso vai endireitar. O casamento torto, a família torta, o ministério torto, vai se endireitar. Os caminhos escabrosos se aplanarão. Outra tradução diz os caminhos acidentados. É legal andar num caminho acidentado, gente? É ruim demais. Mas a Bíblia diz que serão aplanados. Oh, mas, gente, é a palavra de Deus. Amém. É a palavra de Deus. E ele diz que quando o outeiro e o monte se abaixar, e o vale se elevar, e o caminho torto se endireitar, e os caminhos escabrosos se aplanarem, toda carne verá a salvação de Deus. É para isso que Deus está mandando alinhar.
para que todos vejam a salvação, a solução, a restauração, a restituição dos lugares antigamente assolados, ainda que de geração a geração, ainda que de geração em geração todos os casamentos da sua família fracassaram, o teu não vai fracassar. Amém. Ainda que de várias gerações todos os teus do passado, avô, bisavô, pai, morreu do coração. Você não vai morrer do coração. Ah, todos tiveram essa doença e agora eu vou ter também. Não vai ter. Não vai ter. Usa o poder profético que foi liberado na sua vida neste ano, intensificará. Já existia, já não é nada novo, mas esse ano é a lição do dia. Um dia e um ano, um dia e 1000 anos, para Deus é a mesma coisa. Lá no Éden, todo dia o Senhor tinha uma lição nova com Adão e Eva. E para a glória de Deus, todo ano, que para Deus é como se fosse um dia, está na Bíblia, não dá tempo de ler tudo isso. Deus também tem uma lição para nós. Na viração do dia, está começando o novo dia. Deus tem um ensino para nós. Vocês vão endireitar as veredas de vocês. Vocês vão fazer para vocês caminhos retos. Diz lá no outro texto, façam para vocês caminho reto. É a nossa parte de mudar aquilo que tem que ser mudado. Se o meu casamento não está alinhado com o que diz a palavra, faça caminho reto. Eu estou tratando a minha esposa como a Bíblia manda o marido tratar? Não. Não há mudança sem arrependimento, gente. Não há retorno para o caminho sem arrependimento, metanoia. Eu preciso ser o marido que a Bíblia manda. A esposa vai dizer, eu preciso ser a esposa que a Bíblia manda. Eu vou ter que fazer o caminho reto. Meu caminho está acidentado, meu caminho está torto. Eu não vou chegar no meu destino profético se eu não mudar. O destino profético dos hebreus, quando saíram do Egito, qual que era o destino profético deles? Entrar em Canaã e se tornar uma nação poderosa. Eu pergunto para você, todos entraram? Por quê? Não foi Deus que disse? O profeta que falou não era de Deus? Era. Por que não entraram? A Bíblia diz em Hebreus, não misturaram a palavra com a fé. Faltou um ingrediente, a mistura. Fé, Deus falou, vai acontecer. Amém. Chame a palavra viva, chame a palavra viva. Em um dos presbitérios proféticos que eu participei, o profeta chegou e ele falou assim, eu vejo você na sua casa, andando na sua casa, chamando a palavra viva. Eu falei, é Deus mesmo que está mostrando. Com as mãos levantadas, Senhor, o Senhor falou. Ou então está escrito, Senhor. Está escrito, vai ter que alinhar, vai ter que acontecer, porque está escrito. Eu ainda não estou vendo na plenitude, mas eu creio que já estou no caminho. O que mais que eu preciso fazer para me adiantar, para ir mais para frente, Senhor, neste caminho? Mostra que eis-me aqui para obedecer. E ele disse, eu vejo você liberando a palavra viva dentro da sua casa. Libera, profetiza como te foi ordenado. Profetiza para mudar realidades. Profetiza. Talvez nem seja você que vai viver a plenitude disso, mas seus filhos, netos, bisnetos, tataranetos vão viver. Vai restaurar. Eles verão a glória do Senhor. É tempo de nós nos alinharmos à palavra. Não podemos, amados, continuar correndo atrás de ventos de doutrinas de homens, como diz lá em Efésios 4.
meninos inconstantes, levados ao redor por todo vento de doutrina de homens astuciosos que induzem ao erro. Só criancinha que vai atrás de vento de doutrina. Sou dizimista. Daqui a pouco, mas eu ouvi aquele teólogo lá, aquele não sei o que, falou que não tem nada a ver. Então agora eu não sou mais não. Olha, precisa congregar. Não, mas o outro lá falou que não precisa congregar não. Igreja sou eu e não precisa. Eu acho que é assim agora. Cada hora ele está de um jeito. Levado em redor por vento de doutrina de homens astuciosos. Não é essa a vontade de Deus. Nós precisamos urgentemente de um avivamento, um realinhamento de princípios, gente, senão não vai aplanar nada. Não vai acontecer o que Deus mandou. Se nós não voltarmos para a palavra, se nós não sairmos dos nossos desvios. A igreja se desviou do caminho. A igreja perdeu a essência sobrenatural. E há choques doutrinários. Uns puxam para um lado, outros puxam para o outro. E muitas discussões, e que a Bíblia diz que são discussões tolas. Mas aquele lá usa tatuagem. Não pode. Mas olha lá aquele lá, as irmãs do coque, olha as irmãs da saia, olha, credo, onde já se viu, e fica aquela coisa. Misericórdia, gente. Mas nós precisamos voltar para o centro, amém? Amém. Por um lado, tem uns que nada é pecado. A consciência já cauterizou, gente. A Bíblia chama de réprobo. Réprobo é aquele reprovado na sua mente. Ele não consegue mais raciocinar biblicamente. Ele já foi tão contaminado pelo mundo que até a palavra que a pessoa está ouvindo, em nome de Jesus, não tem ninguém assim aqui. Em nome de Jesus. Até a palavra que ele está ouvindo, ele recebe torcido. Não, o pastor falou, não foi nada disso que eu falei. Mas ele entendeu de acordo com a sua concupiscência, de acordo com o seu pensamento vão. A Bíblia diz, deixe o ímpio o seu caminho. E o homem maligno, deixe os seus pensamentos. E converta-se ao Senhor. Amém? É tempo de deixar o pensamento maligno, a mente reprovada. O ideal é nunca ficar com a mente reprovada. Amados, a mente reprovada, na verdade, é aquele que já não tem mais solução para ele. Mas no tempo da graça, pastor? No tempo da graça, o Paulo entregou pessoas para Satanás. Mas onde já se viu? Não se fala disso nas igrejas. Eu atendi alguns líderes de célula, eles estavam tratando um caso muito sério, e eles disseram, não sabemos mais o que fazer. Não sabemos mais. Já conversou, já exortou, já disciplinou, já passamos noite exortando. Chama agora e lê 1 Coríntios 5 para eles. O Paulo fala, não pode mais ser aceito na casa de Deus esse tipo de pessoa. Paulo diz, ele dava cobertura apostólica para aquela igreja. Ele falou, eu fiquei sabendo que há promiscuidade no meio de vocês, que nem no meio dos ímpios acontece. E que vocês estão confortáveis com isso. Vocês dão paz do Senhor para esse camarada que contaminou o leito do próprio pai. Ele dormiu com a sua madrasta.
E ele continua frequentando a igreja, vocês dão paz do Senhor para ele, vocês convivem com ele como se nada tivesse acontecido. Eu não estou aí pessoalmente, mas em espírito eu estou, e eu já julguei e sentenciei. Estou entregando para Satanás. Já fiz isso com mais 2. Novo Testamento, tempo da graça. Não, mas não pode. Cadê o amor? E em nome do amor, se tolera tudo, se aceita tudo. E vai cada vez mais desviando do propósito. E vai perdendo a essência, o poder. Misericórdia. Nós temos que voltar ao caminho, nós temos que voltar a ser discípulo de Jesus. Vai anotando aí, eu vou lendo para nós corrermos. João 8, 30 a 32, diz assim: dizendo ele estas coisas, muitos creram nele. Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele: se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos, e conhecereis a verdade vos libertará. Se vocês permanecerem na minha palavra, vocês vão ser meus discípulos. Quantos são discípulos de Jesus aí? Amém. Se permanecer na palavra. Permanecer, gente. Não é que andou um pouquinho na palavra e depois saiu, não. Permanecer todo dia não é fácil, não, gente. Ontem eu consegui. Ontem eu refreiei a minha carne. Ontem eu consegui. Não, mas hoje... não, hoje eu não estou afim. Tem uns que dizem assim... Fica na tua aí, que eu não estou bem crente hoje não, hein? Quando já ouviram? Não vem me encher minha paciência, que hoje eu não estou de boa. Não vem não, que hoje... eu estou procurando um nariz para socar. Não ofereço o teu. Outro eu já ouvi. Eu sou crente, mas meu braço não é, tá? Não estou para brincadeira hoje, não. Aquele que permanecer na minha palavra vai ser meu discípulo. Se não permanecer, não vai ser discípulo, gente. Não vai ser. E vocês vão conhecer a verdade. E a verdade vos libertará, porque a palavra de Jesus é a verdade. Ela contrapõe ao vento de doutrina, ao falso evangelho, anátema. Fica na palavra de Deus. Voltemos ao caminho outrora abandonado. Jeremias 6, anota aí no seu caderninho bonitinho que você ganhou. Jeremias 6, 13 em diante. Porque desde o menor deles até o maior, cada um se dá à avareza. E desde o profeta até o sacerdote, cada um usa de falsidade. Por causa da ganância, eles profetizavam aquilo que a pessoa queria. É claro que hoje em dia não acontece essas coisas, né? Vamos profetizar, né? Curam superficialmente a ferida da filha do meu povo, dizendo paz, paz, quando não há paz. Não, irmão, tudo bem. Você vive pecando aí contra a sua esposa, contra a família, mas tudo bem, você é homem, né? Homem é assim mesmo. Um aluno do SIM falou conosco, ele falou, eu fui confessar meu pecado para o meu pastor, e eu falei, pastor, me ajude a contar para minha esposa. Que contar o quê? Você está doido? Não precisa contar, não. Você já contou para mim, já está bom. Olha a palavra do pastorzão. Deus sabe que nós, homens, já somos assim mesmo. Já se entregou, né? Deus sabe que nós, homens, somos assim mesmo. Não precisa contar, não.
Quando acontecer, você vem aqui e fala comigo, eu oro por você. Curam mal a ferida do meu povo, dizendo paz, está tudo bem, é assim mesmo, jovem é assim mesmo, homem é assim mesmo, mulher é assim mesmo, e o diabo é assim mesmo também. E o inferno também. O bicho nunca morre, o fogo nunca apaga, e vai ser eternamente. Curam superficialmente a ferida do meu povo. São gananciosos. Não, se eu exortar, vai para outra igreja e o dízimo dele é alto, não posso perder. Pastoreiam mais o bolso das pessoas do que a vida delas. Amados, não se iluda. Precisa muito mais amor para exortar do que para passar a mão na cabeça. Precisa muito mais amor para dizer, irmão, está errado isso aí que você está fazendo. Para, irmão, muda, conserta. Deus ama você, você tem um chamado de Deus. Abra mão disso aí, em nome de Jesus, muda, conserta, irmão, se arrependa. Existe muito mais amor em trazer uma palavra que te confronta, que põe em risco se você vai continuar gostando ou não da pessoa. Quantas pessoas que disseram que amavam o meu ministério, a minha vida, mas depois que foram confrontadas, cadê o amor? A pastora só fala para mim, eu nem sei da vida da pessoa. Aquilo que o apóstolo falou, normal, gente, acontecer. Normal. Até a frase que eu usei para minha esposa, ela falou lá. Deve ter me entregado, estava pregando para mim. Contaram para ela, eu brinco assim, contou, foi o fofoqueiro do Espírito Santo. Ele que contou. Claro que é uma brincadeira, né, gente? Ele que conta. Não, a gente fica sendo confrontado. Não, eu não quero ser confrontado, não. Que amor, não tem amor. Pelo contrário, é porque a gente ama. Quem ama, exorta. Quem ama, chega a vara. Nós vamos ver aqui daqui a pouquinho. Vocês vão ver. Dizem paz, paz, quando não há paz. E Deus diz assim... Verso 15 de Jeremias 6. Porventura envergonham-se de cometer abominação? Pelo contrário, de maneira nenhuma se envergonham. Nem tampouco sabem que coisa é envergonhar-se. Ele está dizendo, povo sem vergonha. Gente, é Deus que está falando isso aqui. Peca e nem vergonha sente. Peca e nem vergonha sente. Eu já contei para os alunos na aula de uma moça que chegou desesperada. Pastor, eu preciso conversar. Eu falei, ok, irmã, vamos conversar. O que houve? Ela chorava muito. Eu falei, o que foi? É que eu pequei, pastor. Eu falei, então, mas qual foi o pecado? Ai, não quero contar. Se você não contar, não posso orar, não. Não posso orar, porque cada pecado tem um tratamento. Não, mas eu tenho vergonha de contar. Mas se você não contar, eu não posso orar. Daí ela contou. Aí a hora que eu fui pôr a mão para orar, o Espírito Santo. Glória a Deus por ele, Espírito Santo, que não nos deixa enganado. Ele falou assim, não ora não. Ela está mentindo para você. Aí eu colhi a mão. Falei, irmã, você contou tudo? Irmã, você contou tudo. O Espírito Santo está falando que você não contou tudo. E eu acredito mais nele. Não contei, pastor. Falei, ai meu Deus do céu. Não contei, eu tenho vergonha. E eu com muito amor. Eu falei, querida, tem que ter vergonha de pecar, não de confessar. Gente, confessar pecado tem que ser coisa normal para nós. A esposa confessar para o marido confessar para a esposa, o filho confessar para o pai.
o pai procurar o seu líder e confessar para o seu líder. Confessou o pecado. Você queria que ficasse escondido? Glória a Deus que veio à luz. Pecado é lixo, lixo traz bicho, bicho é demônio. Se ficar pecado escondido, vai atrair demônio. Vai se aninhar, deixa, confessa. Pode confessar, nós não vamos condenar ninguém, nós queremos curar, tratar. Estamos todos em obras, estamos todos caminhando. Aí ela falou, mas eu tenho vergonha. Eu falei, não tenha vergonha. Com muito amor, eu falei, querida, eu aprendi isso. Eu tenho que ter vergonha de pecar, porque Deus está falando aqui, eles pecam e nem vergonha sentem. Vocês estão lendo aí na Bíblia de vocês? Eu estou inventando alguma coisa? Não. Alinhamento de princípio, está na Bíblia. Tenham vergonha na cara, ele está dizendo. Para eles, Israel, e agora para nós, Israel espiritual. As promessas que Deus fez para eles, Deus nos embutiu. E as exortações que Deus fez para eles, elas são para nós também. Amém. Porventura envergonham-se de cometer abominação? Pelo contrário, de maneira nenhuma se envergonham, nem tampouco sabem que coisa é envergonhar-se. Portanto, cairão os que caem, no tempo em que eu os visitar. Tropeçarão, diz o Senhor. Assim diz o Senhor: ponde-vos no caminho e vede e perguntai pelas veredas antigas qual é o bom caminho, e andai por ele, e achareis descanso para as vossas almas. Mas eles dizem: não andaremos, não. Ai, meu Deus do céu. Deus está falando, criem vergonha, para de pecar, volta para o princípio, volta para o caminho, volta para a aliança, volta para a igreja, restaura, volta para o caminho. O que o povo disse? Sim, Senhor, eu me alinho. Foi isso, gente? Não. Mas é só eles que era gente ruim, né? Nós não. Não andaremos nesse caminho que o Senhor quer, não. E Deus diz: eu também pus atalaia sobre vós, dizendo: estais atento ao som da trombeta. Mas vocês dizem: não escutaremos, não. Dá uma vontade de fechar e tudo embora para casa, né? Voltem para o caminho, não voltaremos, não. Ouçam o som da trombeta, a voz profética. O som da trombeta é uma referência aos profetas. Ouça o que os profetas estão dizendo. Não queremos ouvir, não. Ah, pastor, isso aí que o senhor está pregando, eu não concordo. Eu não penso desse jeito, não. Paciência. Jesus falou: eu falei, muitos aceitaram, outros não. E vai ser assim com vocês também. Não espere 100% de aceitação. Nem Jesus teve isso, nem Paulo teve isso. Muitos vão dizer assim: não quero me alinhar, não. Ouvi a trombeta, palavra profética, não ouvirei, não. Vocês estão entendendo, gente? Está na Bíblia. E tudo que outrora foi escrito, Antigo Testamento, para o nosso ensino foi escrito. Se é para o nosso ensino, nós temos que aprender, sim, com o Velho Testamento, ou Antigo Testamento. Nós precisamos pôr em ordem e administrar a obra que Deus nos confiou, pastores, líderes de ministério, departamento, líderes, cabeças do lar. Presta atenção lá em Tito, capítulo 1, anota aí, eu vou lendo aqui. Tito, capítulo 1, verso 4, diz assim: a Tito, meu verdadeiro filho, segundo a fé comum,
Graça, misericórdia e paz da parte de Deus Pai e da do Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador. Por esta causa te deixei em Creta, para que pusesses em boa ordem. Fala, boa ordem. Para que pusesses em boa ordem as coisas que ainda restam, e de cidade em cidade estabelecesses presbíteros, como já te mandei. No verso 9 ele diz assim: retenho firme a fiel palavra, que é conforme a doutrina, para que seja poderoso, tanto para admoestar com a sã doutrina, como para convencer os contradizentes. Não andaremos, não ouviremos. Ele está dizendo, põe em ordem. Você vai ter que convencer os contradizentes. Ele está dizendo assim, não são os contradizentes que vão estabelecer as coisas na igreja, é você. Eu queria, né? Mas o povo não quer. O povo não gostou. Eu queria trabalhar com célula, mas uns e outros na igreja não querem. Então não vou fazer, não. Deus não diz, não te mandei eu. Quem que manda em você? Nós temos que obedecer a Deus. Obedecer às direções. Admoesta com a sã doutrina, para convencer os contradizentes. Como que nós convencemos os contradizentes? Dizendo assim, é assim, porque é, e pronto, é? Aqui sou eu que mando, é assim? Com a sã doutrina. Não, irmão, está aqui na Bíblia. Está aqui na Bíblia. Olha o verso 10, gente. Porque há muitos desordenados, faladores, vãos e enganadores, principalmente da circuncisão, aos quais convém tapar a boca. Homens que transtornam casas inteiras, ensinando o que não convém por torpe ganância. Por torpe ganância. Toma cuidado, há muitos desordenados, mas é tempo de ordenar as coisas. Lá em 2 Timóteo 4, vai atento aí, vem junto comigo. 2 Timóteo 4, verso 1 em diante. Conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos, na sua vinda e no seu reino. Que pregues a palavra, instes a tempo e fora de tempo, redarguas, repreendas, exortes, com toda longanimidade e doutrina, porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores. Gente, doutores, não é gente que não entende nada, não. Doutorados, viu? Amontoarão para si doutores, conforme as suas próprias concupiscências. Eu creio assim, então vou procurar alguém que crê também. Eu vou procurar. E vai se juntando. E vai se juntando. Não, nós todos aqui cremos que prostituir não tem problema nenhum. Mas tem igreja que diz assim, que você faz com o corpo, não tem problema. Deus só quer ter o espírito só. Deus só quer ter o coração. Gente, tem doutrina assim, a igreja está cheia. Que pecado? Pecado não existe. Jesus já pagou pelo pecado. Pecado não existe. Não suportarão a sã doutrina.
tem comichão nos ouvidos. Ai, não, duro demais essa palavra. Que consertar, alinhar, pedir perdão, mudar de atitude. Não, eu não quero isso aí não. Eu não quero. Eu não quero prestar conta para ninguém. Eu não quero ter compromisso com ninguém. Eu não quero obedecer liderança. Eu não quero. Esses dias colocaram na internet lá. Eu não fico em igreja, porque a igreja aprisiona as pessoas. Eu sou livre, eu sou livre. E eu olhei, aquela pessoa tem filhos, eu falei assim, quando os filhos dele começarem a dizer, eu sou livre, eu não obedeço ninguém, eu faço o que eu quero. Quero ver se ele vai pensar do mesmo jeito. Eu falo para os irmãos, a Bíblia diz, obedecei vossos pastores. Como que a pessoa diz, gente? Olha o outro evangelho. Não precisa obedecer pastor, não. Pastor é homem, é carne, igual a gente mesmo. Eu ouvi um falando isso. Não precisa obedecer pastor. Mas eu leio na Bíblia, na sã doutrina, obedecei os vossos pastores, porque eles velam pela sua alma, como quem vai ter que prestar conta dela. Você vai ficar com falácias de gente que, como diz aqui, não aceitam, não querem alinhar. É a Bíblia que eu estou lendo aqui. Ou você vai ficar com o que a Bíblia manda. Gente, a Bíblia manda obedecer os pastores. Mas não precisa obedecer. Isso é a religião. Congregar, ir para a igreja, é religião. Não precisa, não. Mas eu leio em Hebreus 10, 22, 25. Não deixe de congregar. Como que eu vou aceitar uma palavra que diz que não precisa congregar, se a Bíblia diz que tem que congregar? Não, que negócio ficar orando todo dia, lendo a Bíblia todo dia. É religião isso aí. Como que eu vou aceitar isso se Jesus falou orai sem cessar? Busque a palavra todo dia, porque ela é o seu maná. Nem só de pão vive o homem. Ele está falando todo dia eles tinham que buscar um maná para alimentar o corpo físico. Ele está dizendo, busquem, vocês vivem de toda a palavra que sai da minha boca. O teu espírito precisa se alimentar todo dia. Não é religião, não. No sentido errado da palavra. Vocês estão entendendo, gente? Não vai atrás dessas coisas, não, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, fica na palavra, mas está escrito na Bíblia. Está escrito na Bíblia. O filho tem que honrar o pai. A esposa tem que se submeter ao marido. Está escrito na Bíblia. Eu não posso. Não tem nada disso, não. Em mim ninguém manda. Ir atrás de conversa de feminista. Não, está na Bíblia. Se está na Bíblia, eu me submeto. Está na Bíblia. Eu tenho que ficar com o que a Bíblia diz. Não com o que A, B ou C, uma turminha de cá, de lá, estão falando. Não tem nada a ver. E ele diz, virão tempo em que não suportarão a sã doutrina, tendo comichão nos ouvidos, ó, a mente reprovada. Amontoarão para si doutores, conforme as suas concupiscências. Concupiscência é desejo desordenado de prazeres, significa essa palavra. Esse culto está muito chato demais. Não gostei. Teve que falar, eu gosto de culto, que o pastor é engraçado, que o pastor faz a gente dar risada. Eu falei, vai pro circo, irmão. Tem coisa que é engraçado, pode até ser, mas o foco do culto não é entreter ninguém. O foco do culto não é entretenimento, gente. Não importa o que o músico anda fazendo, desde que ele toque bem e faça boa música. É o que eu quero. Nós tivemos que pôr um tecladista uma vez em tratamento disciplinar. E a pessoa chegou, pastor, mas
Não dá para tocar sem teclado. Não dá. Eu falei, irmão, não dá. É para ficar sem a presença de Deus, sem teclado, sem violão, dá para ficar assim. Importa é ouvir o que a Bíblia diz: santidade ao Senhor. Altar é lugar de sacrifício. Você está disposto a ter uma vida sacrificial, sacrificar a tua própria carne? Você pode ir para o altar ministrar a vida de outras pessoas. Se você não está disposto a viver uma vida sacrificial, não busque altar. Ah, não quero sacrificar nada, não quero abrir mão de nada. Eu quero fazer o que eu quero, quando eu quero, do jeito que eu acho, e não me cobre nada, porque eu não gosto de dar satisfação para ninguém. Mas me põe lá para ministrar. Me põe lá para pôr a mão na cabeça dos outros. Alô? Redárguas, exortes, põe em ordem. Chega com a sã doutrina. Muitos estão buscando pessoas com a falsa doutrina, mas traga a verdadeira. Verso 4: desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Fábula, gente, é coisa que não tem pé nem cabeça. Tipo essas coisas que eu acabei de falar aí. Não precisa obedecer pastor, não. Mas está na Bíblia, irmão. Você crê na Bíblia? Não, mas veja bem. Não, mas não precisa congregar, não, porque a igreja tal, pastor, só quer saber de dinheiro e não sei o quê. Eu não sei que pastor que você anda, eu conheço o meu pastor. Lembra que nós falamos ontem? Mais do que nunca você tem que saber com quem você anda. Que ele não é dessa turma aqui que nós lemos aqui, por ganância. Prega o que a pessoa quer ouvir, não exorta. Senão, quando o teu filho precisar de exortação, ele não vai exortar. Quando o casal precisar de exortação, não vai ser exortado, irmão, vai desandando tudo. É a libertinagem. Desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Mas tu, fala mais eu, sê sóbrio em tudo, sofre as aflições, faze a obra de um evangelista, cumpre o teu ministério. Vai ter que sofrer, gente. Não tem escapa não. Ó, pastor, eu só faço se for fácil. Se tiver sofrimento, dificuldade, não quero mais liderar grupo familiar, está difícil. Sofre, pois. Ai, não está difícil liderar a igreja. Tem gente que me confronta. Não está escrito aqui, gente, não é só você não, eles passaram também. Fique firmado na sã doutrina. É tempo de firmar bem a aliança, conhecer bem com quem você anda. Não entre em controvérsias, discussões tolas e vãs. Por que você age assim? Porque está na Bíblia. Está na Bíblia. Por que você entrega o dízimo? Porque está na Bíblia. Por que você todo domingo está lá na igreja com a sua família? Porque está na Bíblia. Está na Bíblia. Por que vocês cantam e dançam e celebram? Porque está na Bíblia. Porque está na Bíblia. Por que vocês oram? Por que vocês fazem isso? Porque está na palavra. Não precisa ficar debatendo. Não precisa ficar discutindo. A Bíblia fala que nós temos que evitar as discussões tolas e vãs.
porque elas não levam a nada. 2 Timóteo 2:23, evite as controvérsias tolas e fúteis, pois você sabe que acabam em brigas. Tem coisa que é questão de costume. Por isso que ele diz várias vezes aqui, nós não temos tal costume. Doutrina, gente, da Bíblia, princípio é imutável. Amém. Costume de igreja, cada um tem o seu. Se você for congregar lá na igreja que põe véu na cabeça, não, eu estou aqui, mas não quero pôr véu na cabeça, não. Não, o que você vai ser lá nessa igreja? Rebelde. Lá os homens beijam um ao outro. O ósculo santo. Não, mas eu não aceito isso aí não. Sai fora. Mas eu quero congregar aqui. Tem coisa que é costume, gente. Nós temos que sair dos extremos. Nós não podemos ser extremados. Nós temos que ir para o centro da vontade de Deus. Amém. Se a irmã sente bem servindo a Deus com coque e com vestidão lá no pé, está servindo a Deus, deixa ela. Se ela anda nos princípios da palavra de Deus e tem a aprovação do marido dela, da igreja dela. Amados, a Bíblia diz assim: quando duas pessoas firmarem acordo em alguma coisa, ninguém anula. Se nós falarmos aqui, gente, daqui para frente, vamos todo mundo andar de túnica, joga todas essas roupas aí, ó, desse mundo, né, do secular, e vamos todo mundo fazer túnica para nós, vamos só andar de túnica. Igual no tempo de Jesus, vamos orar aqui e vamos estabelecer. Ah, irmão, nós vamos ter que andar desse jeito. Lá em Fortaleza tem uma igreja bem grande lá, aí um dos presbíteros caiu, né, em adultério, aí o pastor falou, não, o problema é as mulheres. Vamos pegar todos os diaconismos, todos que estão em serviço, vamos fazer, é que nem uma bata de batismo. Assim, eu sei, tem sim. É marrom, bordô. E elas saem no meio da rua, termina o culto, vão para o restaurante. Se concordaram com isso aí. Gente, não estamos falando de soteriologia. Não estamos falando de doutrina de salvação. Doutrina de salvação não se mexe. Agora, costume, cada igreja tem o seu. E se eles firmaram para diante de Deus, vai ter que honrar. Tem a doutrina de Deus, tem a doutrina do homem, tem a doutrina de Cristo e a doutrina de... Se a pessoa está lá, porque ela concorda. Vocês estão entendendo? A Bíblia diz que eram 12 tribos e um só Deus, e cada tribo tinha a sua característica. Agora, você não pode ficar confundido. Não, porque eu faço, faça também, que não tem problema. Não tem problema não, eu faço. Ele dá exemplo disso da carne sacrificada a ídolo. 1 Coríntios 8, eu vou concluindo, presta atenção, me ajude aí. Vai recebendo, vai entendendo, porque quanto menos você entender, mais o Senhor manda ficar explicando. Eu não tenho culpa. Ah, entendi tudo, entendi. Tive até revelação que você vai falar agora. 1 Coríntios 8. Primeira Coríntios 8, ele diz: mas se alguém ama a Deus, esse é conhecido dele. Assim que, quanto ao comer das coisas sacrificadas a ídolos, sabemos que o ídolo nada é no mundo, e que não há outro Deus senão um só. Porque ainda que haja também alguns que se chamem deuses, quer no céu, quer na terra, como há muitos deuses, ali com D minúsculo, e muitos senhores, todavia para nós,
Há um só Deus, o Pai, de quem é tudo e para quem nós vivemos, e um só Senhor, Jesus Cristo, pelo qual são todas as coisas. Você segue lendo aí, ele fala assim: se você acha que não tem problema comer a carne sacrificada ao ídolo, ok, mas não fique falando isso para o outro. Gente, presta atenção no contexto. A carne sacrificada a ídolo que ele está falando aqui era uma carne que tinha no templo pagão, onde eles ofereciam, eles matavam o bicho lá e ofereciam o sangue para o Deus deles. E a carne não servia para mais nada para o Deus deles. Aí eles pegavam essa carne e botavam no açougue deles para vender ou serviam no restaurante deles. Muitos crentes estavam indo lá comer porque era mais barato. Isso é o contexto histórico. Eles iam lá, olha, a carne lá do templo é mais barata. Aí o outro dizia, mas é sacrificada a ídolo, irmão. Como que você vai lá comprar daquela carne sacrificada a ídolo? O Paulo está dizendo aqui para nós que temos maturidade, nós sabemos que o ídolo nada é. Mas se o irmãozinho crê, é carne consagrada a ídolo, eu não quero comer, é pecado. Ele está dizendo, não fique falando para ele, não é pecado, não, eu como, ó, não aconteceu nada comigo. Ele está dizendo, por quê? Porque ele vai ver você lá comendo, e como você é de Deus, ele vai dizer, se ele come, então não tem problema, então eu vou comer também. Mas na linguagem de hoje ela diz assim, ele vai comer porque viu você, mas lá no fundo ele acha que é pecado. E porque ele viu você e você mandou ele fazer, contrariando a consciência dele, ele vai pecar. Amados, quando Jesus voltar, nós não podemos ter peso na nossa consciência. Presta atenção, a Bíblia diz assim, se a nossa consciência nos condena, maior é Deus do que a nossa consciência. Amém. Por isso nós não podemos afetar a consciência de ninguém. Uns, ele diz ali, não dá tempo de ler tudo. Uns creem que não tem problema. Eu comprei aqui mesmo, dei graça, santifiquei, comi, estou bem. Mas o outro não, nem orando, nem fazendo quebra. Não pode. Não pode, eu não aceito. A mesma coisa é com tatuagem. A mesma coisa é com costume. Nós temos que voltar para a palavra. Gente, ele está falando de carne sacrificada para o ídolo. Não, eu não compro nem o arroz Aparecida. Arroz de Ana, açúcar de Ana. Não compro, é uma deusa. É uma deusa. Tem gente assim ou não tem? Se você encontrar alguém assim, fica quieto. Não faça isso, não entre em questões. Não fique dizendo, irmão, nada a ver, não. Ó, me dá aqui que eu vou comer, ó, tá vendo? Você pode induzir o seu irmão a fazer coisa que a consciência dele não permite. Ele vai ficar contaminado. Se Jesus volta, ele fica. E a culpa vai ser tua. Que não é de fé, é pecado. Se nós ficarmos debatendo costumes, é uma discussão interminável. É uma discussão interminável. Não, mas pode. Não, mas não pode. Mas pode cortar cabelo. Não tem problema. Não, mas não pode cortar cabelo. Então não corte. Né, Tony? Glória a Deus. O Tony pode sim, pode. Cortem, é de Deus. Mais do que nunca, nós temos que ter coerência. Eu falei para os irmãos lá na igreja,
Fique firme, irmão, na vocação que você foi chamado, na tribo que Deus te plantou. Floresce, senão teus filhos vão crescer tudo confundido. Porque o pai escuta a mensagem na igreja e fica falando em casa que não concorda, a criança escuta tudo. Você acha que a criança vai ficar na igreja, gente? Se ela não sente firmeza, meu pai está ali, está caminhando, mas nem ele acredita no que é pregado lá. Ele cresce, ó, e o mundo puxa. Filho, é assim. Pai, vocês dão dízimo? Damos, filho. Aqui, ó, tem o dízimo aqui da tua mesada. Vai lá entregar. Ensina desde pequenininho. Por quê, pai? Olha aqui, meu filho, está escrito aqui, ó. Está escrito. E ensina, redargua, exorta. Na palavra, princípio é imutável. Ah, por que que aqueles lá podem, põe piercing, põe tatuagem, põe não sei o quê? E por que que eu não posso? É pecado? Eu não vou para o céu? Gente, não é questão de ser pecado ou não. Todas as coisas me são lícitas. Por quê? Porque eu sou salvo pela graça mediante a fé. Não é por fazer ou deixar de fazer qualquer coisa que eu vou ser salvo. Isso é doutrina bíblica. Mandamento. Mas nem tudo convém. Nós ouvimos uma pessoa esses dias, ela falando assim, estão me julgando pela minha roupa. É uma levita. Estão me julgando, fiquei triste porque estão me julgando pela minha roupa. Eu não sou isso. Gente, vamos ser coerentes. Não adianta botar uma roupa de piriguete e ir querer ministrar no culto e depois ficar brava e dizer assim, eu não sou piriguete. Não me julga pela minha roupa. Deus vê o coração, mas a Bíblia é clara, o homem vê o que está diante dos seus olhos. E vê mesmo. Até o que não deve ver. Vocês estão entendendo? Se entrar alguém aqui com a calça lá embaixo, assim, o fundo da calça lá embaixo, o camisetão, né? Cheio de corrente, bonezão. Vocês vão olhar, vocês vão definir, vocês vão dizer o quê? Aí, bro, né? Aí, mano. Não, presta atenção, eu não posso falar para vocês, não, gente, não tem problema nenhum, não. Porque não é isso que a Bíblia diz. Não, eu posso subir lá no púlpito, ministrar de qualquer jeito. Não tem problema, não é pecado, pode não ser pecado, mas não convém. A Bíblia diz, deixando o pecado e todo o embaraço. Tem coisa que não é pecado, amadinho, amadinha, mas é embaraço na sua vida. Essa pessoa estava triste porque ninguém mais convidava eles para ir tocar, para ir cantar, como convidavam antes, ficaram chocados. Você tem que ter firmeza. Feliz é aquele que não se condena naquilo que aprova. Eu não me condeno, eu aprovo, estou numa igreja que é o nosso costume assim, eu estou bem com a minha consciência dentro da palavra de Deus. Por que você não faz? Porque vai para o inferno? Não, eu não faço porque não me convém. No meu caso, para mim, não me convém. Ah, mas tem uns lá que fazem, são famosos. Eles com Deus. Eles com Deus. Você não vai julgar quem faz. E nem vai sair absorvendo tudo, gente. Absorvendo tudo. Tem que ter identidade. Eu sei em quem tenho crido. Eu sei a visão que o Senhor me plantou. Eu sei para onde que eu estou indo. Não julgo ninguém. Mas eu fico naquilo na vocação que eu fui chamado.
a mesma coisa. Por exemplo, você vai no Rio Grande do Sul e lá os homens usam bombacha. Se alguém for usar bombacha lá no Ceará, vai chamar a atenção de todo mundo. Não adianta ficar bravo daí, porque chamou atenção, porque deram risada. Aguenta! Usar um calor daquele, uma roupa daquela, bombacha, bota, os outros vão olhar e vão estranhar. Vocês estão entendendo? Nós temos que ter coerência. Não é a cultura. Feliz é aquele que não se condena naquilo que aprova. É tempo de alinhar, é tempo de ajustar, é tempo de restauração. Eu quero criar meus filhos assim. Eu acho que isso é bom para criar meus filhos. Eu tenho bons exemplos. Eu tenho cobertura, eu tenho ensino que mostra na palavra. Eu não vou ficar arriscando a vida espiritual dos meus filhos, da minha família, pegando uma coisinha aqui, uma coisinha ali, uma coisinha lá. Não! O apóstolo Glaucio sempre fala, as pessoas chegam, o que precisa para entrar na rede? Amém. O Glaucio fala, identificação. Nós precisamos falar a mesma língua. Nós cremos nos 5 ministérios. Você crê? Não, para mim só existe pastor. Eu não creio que existe apóstolo, e para mim só foram os 12. Eu não creio que existe profeta, porque acabou em João, aí vem com aqueles textos fora de contexto. Dá para caminhar junto, gente? Não. Não dá. Precisa identificação. Senão não tem como. Precisa identificação. Nós temos a fé em comum. Ninguém vai ficar chocando, discutindo, querendo um mudar a cabeça do outro. Não, gente. Está na Bíblia, está aqui na Bíblia. Ao mesmo tempo que o Paulo fala isso para aqueles que achavam que comer a carne sacrificada a ídolo não tinha problema nenhum, ele deixa claro, para você pode não ter problema, mas se escandaliza o teu irmão por quem Cristo morreu, você não deve fazer. Eu não posso pregar outra coisa que não está na Bíblia. Tem coisa que para você não tem problema, mas se escandaliza o irmão, por amor do irmão por quem Cristo morreu. É a lei do amor, e sem amor nada vale. Pela lei do amor você deve abrir mão. Queridos, a vida cristã é uma vida de abrir mão, de renúncia. Não tem escapatória. Não, mas veja bem, porque está escrito ali. Aí cada um vai defender, né? Mas está escrito aqui, não pode marcar a sua carne e tal. Aí o outro diz lá, não, mas olha aqui em Apocalipse, na sua coxa estava escrito. Aí você fica assim, meu Deus, nenhum argumento, nem outro tem nada a ver. Não, mas não tem problema nenhum. Quantos já viram na televisão ou aquelas bruxas wiccas? Alguém já viu? Elas têm um jeito peculiar de se vestir, de arrumar o cabelo. Eu não posso ir lá e fazer o cabelo, a vestimenta igual das bruxas wiccas e dizer, não tem problema nenhum, eu não sou bruxa wicca. Não me julgue pela minha roupa, pela minha aparência, eu não sou. Imagina o cara daquele jeito de mano que eu falei dizendo, sou mano não. Não sou mano. Sou da Deus e amor. Sou da Deus. É mesmo. Vocês estão entendendo, amado? Quantos estão entendendo? A roupa não define o que eu sou. Nós lá em Israel, né? O pessoal tudo caracterizado. Não sou judeu. Não tem jeito. Já tá ali. Não, a roupa não tem problema nenhum. Para que Deus mandou o sacerdote ter uma vestimenta?
Ah, o jeito que eu corto o cabelo não tem problema. Por que Deus falou para o sacerdote, Ezequiel 44, não corte o canto, não corte. Por isso que os ortodoxos, né, tem aqueles rolinhos, já viram? Né? Aqueles rolinhos a barba. Por quê? Por princípio é imutável. Costume muda de geração a geração, de local para outro, mas princípio é imutável. Qual que era o princípio? Para que Deus falou para eles não raparem a cabeça? Porque os sacerdotes egípcios rapavam a cabeça. Deus não queria que eles fossem iguais, para não confundir o povo. Veja, gente, que Deus se preocupa com a coerência, com aquilo que nós vamos passar de geração em geração. Firmeza, fiel é a palavra, peço que a proclames com clareza e firmeza. É assim porque está na Bíblia. Está na Bíblia, meu filho. Por isso que nós somos assim, fazemos assim. Por que eles não podiam cortar lá a ponta, rapar a ponta da barba, cortar a franja nos cantinhos? Por causa dos povos. Por que eles não podiam cultuar debaixo de árvore? Porque tinha povo que cultuava debaixo de árvore. E Deus falou, eu não quero que confunda. Não, mas a gente tem que fazer, é porque... Não é bem por aí. Eu tenho que fazer isso para ganhar a pessoa, porque o Paulo falou, fiz de mim de tudo para todos. Calma! Vamos sair dos extremos. Vamos sair dos extremos. Amados, eu sinceramente creio no evangelho de poder de Deus. Amém. Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Amém. E ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, Judeia, Samaria, até os confins da terra. Tudo que é cultura. Eu conheço pessoas que andam, uma pessoa que ele anda igual punk, não porque ele gosta, porque Deus falou, você vai lá pregar para os punks, e você vai assim. É o chamado dele. Ai, credo, eu não, mas você vai ganhar aqueles lá que Deus mandou ele ganhar, então fica quieto. Mas não é para todo mundo, gente. Existe marinha, exército e aeronáutica, cada um na sua. Cada um, e todos são importantes. Todos são importantes. Importa é obedecer ao Senhor. Eu creio no evangelho de poder de Deus. Amém. Eu sei que Deus faz isso. Não estou dizendo que Deus não faz. Deus faz. No caso dessa pessoa aí, Deus falou, e ele ganhava muitos para Jesus. Mas uma outra pessoa chegou e falou para mim, a pessoa veio pregar para mim, tudo falando em gíria, tudo falando umas coisas aradas. Eu não vi diferença nenhuma, eu não quero ir para a igreja dele. Eu quero uma igreja que me mude, que eu preciso mudar. Vocês estão entendendo? Por isso que nós não podemos ser bitolados, nem numa coisa, nem na outra. Deus vai usar cada um. Deus vai usar cada um. Tem gente, queridos, que só vai servir a Deus nessas igrejas de costume mesmo. São aqueles que a Bíblia diz que precisa de cabresto. Nós temos dois exemplos, pastor. Nós, não sei se alguns lembram, mas na época nós estávamos fazendo adoração ali, entrou um levita lá, e o Jonas até trocou os sapatos dele, que é o Ivan. Ele era da Assembleia de Deus, estava ali pelo centro, estava desviado. Aí ele ficou um tempo, a gente acompanhando ele, de longe. Ele falou, não, esse negócio não dá pra mim não, do jeito que vocês vivem aqui. Eu tenho que voltar não é a tribo dele. Os costumes. E hoje ele está pastoreando na igreja, voltou, está firme desde aquela época. E o outro é o Johnny. O outro é aquele lutador de Muay Thai também, que foi ganho. Então, gente, cada um Deus vai usar. Nós não estamos aqui para julgar. Na chave de Davi, na Amém, nós prezamos o princípio. Amém. Nós prezamos o princípio.
Olha ali, ó, tem um pastor cabeludo aqui, ó. Tem um barbudo aqui. E se vier um tatuado e quiser andar com vocês, deixa andar. Deixa andar. Nós não vamos falar, não, sai daqui. Não, gente. Deixa. É interessante, gente, é muito legal. A gente foi agora para o Paraguai, em setembro. A gente chegou lá, ele tem uma academia lá. Os caras desse tamanho, tudo fortão, tudo lutando. À noite estavam tudo lá no culto. Rapazinho desse tamanho pegando assim o budismo e a oferta. Gasofilaço, assim. Entrega o dízimo. Vocês estão entendendo, amados? Eu preciso encerrar. Teria muitos outros textos ali para a gente ver, mas infelizmente o relógio não se converteu ainda. Ainda bem que lá no céu não tem relógio, aleluia, né? Então, fique na palavra, tenha coerência. Não adianta você ficar questionando tudo. Ah, mas lá eles fazem assim, acolá eles fazem daquele jeito. Mas foi lá e acolá que Deus plantou você? Não, então caminhe, dê fruto, floresça onde você foi plantado. Vamos firmar as nossas estacas, firmar a nossa aliança. O que nós cremos? Costume A, B ou C? Não. Nós cremos que todas as coisas são lícitas, mas nem tudo convém. E você vai ter que buscar do Espírito Santo se convém ou não. Ah, mas eu quero porque eu quero tatuar. Você orou, irmão? Teu corpo não é teu. Teu corpo é do Espírito Santo. O Espírito Santo deixou. Tem um propósito nisso ou é só para ficar igual aos outros? Você orou, teu corpo não é mais teu, é do Senhor. Se é casado, teu marido, tua esposa permitiu? A esposa não pode mudar o penteado se o marido não quiser. É verdade. Ela não é dona do seu próprio corpo. Ela não é dona do próprio corpo, nem o marido também pode fazer o que quer, se a esposa não concorda. Tem que ter unidade. É princípio é imutável. Exorta, redarguas, corrija. Amém? Não deixe as coisas correrem frouxa, cada um fazendo o que quer. Chega com a palavra e firme a palavra. Você não vai julgar quem faz, mas também você não vai fazer só porque o outro fez. Porque para ele pode ser que convém, para você não convém. Vocês estão entendendo? Então fique cada um na vocação que foi chamado, clame ao Espírito Santo, pede para ele, pergunta para ele, veja onde Deus te plantou, quais os princípios que estão caminhando. Não seja aqueles lá do contra. Não faremos, não ouviremos. Misericórdia, não faça isso. Vamos colocar em pé, fecha os seus olhos. Eu sei que no decorrer da pregação, às vezes você lembra de muitas coisas, né, que pode somar, mas infelizmente não dá tempo, né, de nós abrirmos para todos. Apóstolo, vem orar aqui.